Oi, você está sem som, Janice. É mesmo, eu não estou acostumada com mute. Desculpe, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Evangelho Redivivo, à luz da doutrina espírita, livro 2 de Mateus. Já estamos vendo que a nossa sala da FEB Live já está com bastante pessoas, Maria de Lourdes, a Vera Castilhos, Otília Noleto, sejam bem-vindos. A Glauce, estudiosa do grupo. Karina Mello, a Marcela, seja bem-vinda, Marcela, sempre nos apoiando. A Altaneide, a Tereza, a Ivani, Selma, Madalena. Ai, que maravilha, gente, olha, muito bom estar com vocês nesse nosso estudo. Eu vou chamar agora a Lenira, professora Lenira, como vocês gostam de chamá-la, para fazer a nossa leitura inicial e a nossa prece. Boa noite a todos, sejam Oi, bem-vindos. Lenira, seja bem-vinda. Vamos à nossa leitura de harmonização. Hoje a nossa leitura está no livro da Esperança, um livro do Chico, né, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 83, o setor pessoal. E as reflexões de Emmanuel se fazem com referência a Mateus, capítulo 16, versículo 27, a cada um segundo as suas obras, e com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 4. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Então vamos às nossas reflexões de Emmanuel. Para clarear a noção da responsabilidade pessoal, nunca é demais recorrer às lições vivas da natureza. No plano físico, Deus é o fulcro gerador de toda energia. No entanto, o Sol é a usina que assegura a vitalidade terrestre. Deus também é o fundamento divino do mundo, mas a rocha é o alicerce que sustenta o vale. É ainda o proprietário absoluto do solo, todavia, a árvore é o gênio maternal que deita o fruto. É o Senhor Supremo das águas, entretanto, a fonte é o vaso que decenta os homens. Igualmente, no plano moral, Deus é a raiz da justiça. No entanto, o legislador é o tronco dos estatutos da governança, é a cabeça insondável da sabedoria, mas o professor é vértebra da escola. Também a inspiração do trabalho, todavia o operário é o agente da tarefa, é a essência do campo. Entretanto, o lavrador é o instrumento da sementeira. Assim, também ocorre na esfera de nossos deveres particulares. Tudo aquilo de que dispomos, incluindo afeições, condições, oportunidades, títulos e recursos, pertence originalmente a Deus. Contudo, é forçoso zelarmos pelo setor das próprias obrigações. Porquanto, queremos ou não, responderemos a Deus, através das leis que orientam a vida, pelo serviço individual que nos cabe a fazer. Linda passagem de Emmanuel que nos faz refletir. E assim, amigos, vamos silenciar a nossa mente para que possamos melhor nos conectar com o nosso Pai de amor, de sabedoria, e possamos lhe agradecer por esse seu amor, pelo seu carinho, pelo seu cuidado, e por mais essa oportunidade de reflexão e aprendizado. Que possamos, como nos disse Emmanuel na nossa leitura de harmonização, zelarmos pelo setor das próprias obrigações, sempre sintonizados com sua lei divina, que orienta a vida. Agradecemos ainda, Senhor, por permitir que Jesus, nosso guia e mestre, nos iluminasse com seu exemplo e com seus ensinamentos de amor, compaixão e misericórdia. Encoraja-nos, Pai, a vivenciarmos suas lições e permita-nos que os espíritos superiores nos inspirem no silêncio do nosso santuário interior. Assim, buscaremos perseverar na construção de um bem maior a benefício de todos. Pedimos também aos benfeitores amigos que iluminem e inspirem nosso companheiro Max,
que conduzirá nossos pensamentos no aprendizado edificador no tema de hoje. Assim, é com alegria que pedimos a permissão para iniciarmos o estudo de hoje. Que assim seja. Bom estudo. Que assim seja, Lenira. Muito obrigada pela sua participação. Pessoal, então, hoje nós vamos estudar o tema 46, a terceira parte, e nós já estamos com a sala bem cheia, que coisa maravilhosa. E os últimos 30 minutos vão ser destinados para a gente interagir com perguntas, com comentários que vocês queiram fazer sobre o tema abordado, né? Isso é muito importante para o nosso estudo do Evangelho Redivivo, é essa participação, essa interação conosco, tá? Então, eu vou chamar o Max, que vai fazer a nossa facilitação hoje, o assunto que está em Mateus 16, 28, né, Max? Isso mesmo, Janice. Olá, amigas e amigos, sejam todas e todos muito bem-vindos para esta oportunidade maravilhosa de estudo que nós precisamos agarrar com todas as forças, porque é o roteiro seguro para a nossa felicidade. Então, nós vamos compartilhar uma tela agora em que nós vamos nos orientar para os nossos estudos com a sequência que aqui oferecemos. Então, vamos lembrar que nós estamos estudando o Evangelho sequenciado, desde o capítulo 1 e vamos até o final. E agora, compreendendo o tema 46, nós estamos examinando aquela parte que é da narrativa, que já é a terceira análise, e que vai incluir aqui Mateus 16, de 1 até 28, seus versículos. E nós vamos, bastante amplamente, abordar vários itens nesse estudo de hoje. Obviamente que o nosso estudo não é um estudo de profundidade tão grande, porque nós vamos examinar um pouco de tudo aqui. Mas o que nós vamos examinar será suficiente para nossas reflexões, com certeza. Então, pede-se a Jesus um sinal do céu. O fermento dos fariseus e dos saduceus é outro tema que nós vamos examinar. Profissão de fé e primado de Pedro. Vamos também verificar esse. O primeiro anúncio da paixão do nosso Senhor. E condições para seguir Jesus. Então, existem condições para seguir Jesus que ele mesmo nos informou. Então, vamos lá. Feito este preâmbulo, vamos examinar cada um deles com o cuidado que merece. Pede-se a Jesus o sinal do céu. Está, então, contido neste mesmo capítulo, os versículos de 1 a 4. Nós tomamos a liberdade de trazer na íntegra o texto para que nós possamos examiná-lo cuidadosamente. Os fariseus e os saduceus vieram até ele e pediram-lhe para pô-lo à prova, que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus lhes respondeu: ao entardecer dizeis, vai fazer bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. O aspecto do céu sabeis interpretar, mas os sinais dos tempos não sois capazes. Geração má e adúltera. Reclamam um sinal, e de sinal não lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E deixando-os, foi-se embora. Então, interessante, porque é um tema aparentemente estranho quando a gente compulsa pela primeira vez o Evangelho. Então, nós vamos fazer alguns comentários para tornar isso inteligível, como a doutrina espírita nos permite ver o Evangelho de maneira que se torne inteligível, que se torne racional. Por exemplo, aqui nós estamos vendo que, segundo a tradição do judaísmo, o Messias que eles esperavam surgiria no plano físico, mas apresentaria sinais inequívocos, que não tivessem nenhuma dúvida a ninguém. E um desses sinais seria o sinal do céu, entre aspas. Nessa situação, Jesus deveria apresentar uma prova de que ele era o enviado de Deus. Então, isso aqui
existiam bases anteriores que os judeus esperavam do Messias. E eles, então, achavam que esse sinal do céu teria que vir de Jesus. Mas, na verdade, Jesus apresentou inúmeras, incontáveis provas. Mas a vaidade, o orgulho e a intriga dos principais religiosos judeus, ainda por demais presos às benesses da vida material, recusaram todas as ações do Cristo. Na verdade, esses maiores da igreja estatuída daquela época, eles, na verdade, tinham em Jesus não o Messias, mas alguém que estava invadindo o lugar deles. Alguém que poderia lhes tomar aquela, vamos dizer assim, aquele status quo que eles possuíam na posição que se encontrava. Vamos nos lembrar que o próprio tetrarca mandou matar as criancinhas para que esse prometido não crescesse e não se tornasse um problema para ele. E aqui continua a mesma coisa, os interesses mundanos, as benesses da vida material, é o que determinavam os movimentos desses irmãos. Então, não adiantava. Essa história de dar a Jesus ou não dar sinal não ia resolver nenhuma situação, porque se ele desse, muitos não continuariam não acreditando. Mas é interessante que Jesus apresenta uma história, na verdade, uma história, né? Que é a história de Jonas, que está ali incluída dentro da sua fala. E se nós observarmos, que Jonas é esse? Por que Jesus trouxe a figura desse provável Jonas, que tenha ou não existido, como nós veremos? Será por que Jesus o trouxe? A história de Jonas, na verdade, acha-se contida no Antigo Testamento, no livro deste profeta, constante de 4 pequenos capítulos. Então, aqui veremos que, na verdade, Jesus está se reportando ao Primeiro Testamento, que eles chamavam de Torá, àquela época. Isto demonstrando que Jesus o conhecia em profundidade, mesmo não tendo sido um daqueles que tenha seguido todos os caminhos do estudo que um doutor da lei precisava seguir. Mas Jesus dominava completamente este livro, esta Torá. E ali tem essa história de Jonas, né? Está no próprio livro. Depois da morte de Eliseu, os dons proféticos explodiram em Jonas. Então, Jonas era uma figura que antes de Eliseu era apagada mediunicamente falando, porque quando nós dissemos dons proféticos, nós estamos dizendo profecias que são também mediunidade. E foi ele enviado pelo espírito-chefe de Israel a Nínive, onde o povo vivia em grande dissolução. Para quê? Para fazer com que aquela gente se arrependesse e mudasse sua norma de proceder. Então, Jonas foi uma personalidade que existiu de fato. A história de Jonas é que nós vamos entender porque que Jesus a colocou aqui. Nínive, capital do império da Assíria, naquela época, vivia de fato mergulhada na impiedade e na idolatria. Em alto mar, fez-se um grande vento. Então, Jonas foi levado para lá, e aí aconteceu uma coisa interessante. Em alto mar, fez-se um grande vento, é o que conta a história, e caiu uma tempestade. Todos atribuíam aquele fenômeno a uma ação superior que tinha por motivo algum dos tripulantes ou passageiros do barco. Lançaram sortes para ver quem era causador daquele mal, e a sorte indicou Jonas. A ordem foi executada e a tempestade cessou como por encanto. Veja que coisa interessante. Eles fizeram ali como se fosse um lançar de um dado, alguma coisa assim, e quem perdesse seria executado, jogado ao mar. E, segundo a história, estamos contando aqui com E e não com H, essa história, então, diz que ele foi jogado ao mar e a tempestade acabou, como está dito aqui mesmo, por encanto. Mas olha o que acontece depois, segundo essa história. 3 dias depois, Jonas era atirado às praias de Nínive. Não se sabe como, mas o profeta dizia que viera no ventre de um grande peixe. Então aqui, muitos não acreditaram, outros acreditaram, outros ficaram em dúvida. E nós conseguimos entender por que Jesus referiu-se ao sinal de Jonas. Ora,
Se tal como o sinal de Jonas daquela época não teria sido recebido, não teria Jesus também emitido um sinal que seria recebido por todos. Mesmo o sinal de Jonas, aquele conhecido como quem ficou no ventre do grande peixe, foi motivo de divergência de opiniões e não mereceu a aceitação irrestrita das autoridades religiosas. Então, qualquer coisa que Jesus fizesse ou falasse seria mal interpretado. Então, Jesus sabia disso, como ele disse, bem claro, né? É uma raça que é adúltera, adultera os ensinamentos que vieram do alto. E é por isso que Jesus não se atinha a isso. Essas coisas eram muito pequenas e eram muito impróprias para atestar a sua origem divina. Logo, Jesus saiu e como que os deixou, falando, cada um falando sozinho. E então, Jesus, nesse caso, deixou claro com essa história de Jonas que pouco adiantaria ele dar um sinal, como foi o sinal de Jonas naquela época, porque não seria interpretada de forma adequada. Bom, feito isso, passemos agora para o fermento dos fariseus e dos saduceus. Agora, continuando Mateus, já a partir do capítulo 5 até o versículo, do versículo 5 até o 12, esse capítulo 16. Vamos de novo continuar nos apoiando na leitura. Ao passarem para outra margem do lago, os discípulos esqueceram-se de levar pães. Como Jesus lhes dissesse, cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Puseram-se a refletir entre si. Ele disse isso porque não trouxemos pães. Ou seja, eles associaram o fermento ao pão, né? Que a gente viu que é uma associação de ideias bem materialista, bem mundana. Eles não conseguiam ler vamos dizer assim, no espírito da fala de Jesus, das palavras de Jesus. Eles pegavam o que era muito concreto. Isso demonstra, né, a característica evolutiva em que eles se encontravam naquela época. Jesus, percebendo, disse: homens fracos na fé, por que refletis entre vós por não terdes pães? Ainda não entendeis, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens e de quantos cestos recolhestes? Como não entendeis que eu não estava falando de pães quando vos disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, compreenderam que não dissera acautelai-vos dos fermentos do pão, mas sim do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Então aqui, gente, usando uma linguagem bem nossa aqui, a ficha demorava a cair com eles, porque o alcance espiritual das mensagens de Jesus eram muito superiores. Nós, particularmente eu, tem 2.000 anos e a ficha está caindo agora. Eles caíram pelo menos enquanto estavam lá. Agora que a gente está conseguindo assimilar, digo de mim pessoalmente, um pouco dessa mensagem tão transcendental que roteiriza os nossos passos na vida que Jesus nos legou. Então vejamos que isso era comum acontecer. Jesus passava, contava uma história. Mestre, conta-nos o que quer dizer isso. Levava-os aí no reservado e dizia em detalhes o que significa cada coisa daquela. Como chegamos a tratar algumas delas aqui em uma oportunidade anterior. Da mesma forma, quando Elias, perguntaram quem era Elias, eles sabiam que Elias estava querendo dizer que era a reencarnação de Elias. Enfim, gente, existem várias e várias situações em que eles não compreendiam o que Jesus falava de forma muito mais abrangente do que eles capturavam no concreto. E é por isso que Jesus chegará a dizer: muito vos tenho dito e não tenho compreendido, e muito tenho para vos dizer e não suportariam, e por isso eu mandarei o Consolador. Ou seja, a maturidade psíquica daquela época, mesmo entre os apóstolos, era da nossa, vamos dizer assim, o início da nossa maturidade espiritual na Terra. Começávamos ali a sair da infância para entrar naquele processo da juventude, antes disso até da adolescência, e nessa fase o conhecimento é realmente restrito, a gente tem dificuldades. Então, vamos comentar um pouquinho mais sobre isso. Aqui, Champlin faz um comentário interessante. Ele diz assim: os versículos de 5 a 12
apresenta um incidente que ilustra a dificuldade dos discípulos em aprender as verdades espirituais. Olha só, gente, 2000 anos passados aproximadamente, até hoje a humanidade ainda está vivendo essas dificuldades que os discípulos viveram naquela época. As verdades espirituais ainda são intangíveis para muitas pessoas. Não é fazendo nenhuma crítica, absolutamente, mas quantas são as escolas religiosas que se apegam àquelas situações do Velho Testamento e, vamos dizer, louvam aquilo, vivem aquilo como se estivessem vivendo naquela época, sem considerar que aquilo era muitas vezes humano, como Moisés, por exemplo, tinha de estabelecer leis humanas, e muitas escolas religiosas assumem aquilo como se fosse espiritual. E o que, na verdade, indica que ainda a compreensão das verdades espirituais ainda está embotada, não porque não queiram, mas porque o processo evolutivo de cada um respeita a evolução. Há tempo de plantar, há tempo de colher. E cada um está numa fase nesse mundo de expiações e provas. Por isso que nem todos têm ouvidos de ouvir, nem todos têm olhos de ver, porque é natural que seja assim. Enquanto não passarmos pelas experiências, não estaremos habilitados para chegar à compreensão completa. E isso mostra o embotamento intelectual, a dureza de coração, que às vezes também tinha um embotamento, mas a pessoa até compreendia, mas não aceitava, porque aquilo afetava o que se chama interesses que são corporativos, entre aspas, aqueles interesses do negócio deles, que era a igreja da época, as sinagogas. Então, endureciam o coração e, obviamente, perseguiam o revolucionário, que foi Jesus, para que ele não estabelecesse mudanças no status quo, todo o material que eles tinham. Então, muitos compreendiam, mas não sentiam. Então, o coração era duro, era frio. E tinha a surdez e a cegueira também em que se encontravam. Fechavam-se nas verdades tidas como verdades por eles. Agora nós podemos completar dizendo assim, olha, a ignorância associada aos maus pendores e às más ações representam meios de retardar a marcha evolutiva. Vamos analisar um pouquinho essa frase. Veja, toda vez que você não sabe alguma coisa, você perde a oportunidade de ampliar os seus horizontes de vida. O conhecimento é semelhante àquela veda que a gente tem aqui nos cavalos que usávamos nas carroças, para que o cavalo não se inquietasse, não ficasse assustado com o que se passava do lado deles, se colocava aquelas vedas ao lado e ele seguia o seu caminho reto, mas não tinha oportunidade de enxergar os lados. Da mesma forma, evolutivamente falando, nós estamos assim, ó, as vendas começam muito fechadas e elas vão abrindo, e nós vamos conseguindo enxergar cada vez mais longe, cada vez mais largo, cada vez mais fundo, até fechar 360 graus, em que nós enxergamos o todo. Isso é o que se chama conhecimento, fazendo o discernimento tornar parte das decisões dessa criatura em evolução. E quando ele chega ao último estágio dessa abertura da venda que a ignorância faz, você entende, eu entendo, nós entendemos porque que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o momento em que você não precisa mais de reencarnar, você não precisa mais dessa escola material, porque tudo que ela tinha para te ensinar, você aprendeu. Todos os campos de visão que se permite na evolução nesse estágio, você adquiriu. Então, a marcha evolutiva é retardada quando a gente fica preso por uma ou outra razão à ignorância em que nos prendemos. A prisão aos cultos e rituais também são algemas poderosas, porque a gente se apega a isso, cuja libertação requer muito esforço do discípulo sincero. É preciso que ele deixe tudo isso, porque ele vai compreender que isso são amarras. E aí nós podemos avançar para o terceiro dos nossos interesses dessa noite. A profissão de fé e primado de Pedro, que agora está nos versículos de 13 a 20. Chegando Jesus, conta Mateus, ao território de Cesareia de Filipe, perguntou Jesus aos discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou?
Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas dos Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Nossa, são tantas oportunidades de estudo que traz esses versículos que aqui agora examinamos, que nós podemos passar, obviamente, todo o nosso encontro de hoje só tratando desses. É claro que nós não vamos poder fazer isso, mas vamos poder examinar, com certeza, alguns trechos aqui fundamentais. Por exemplo, a expressão filho do homem, que Jesus usava muitas vezes. Só em Mateus dá mais de 30 vezes que a gente pode ir lá contar essa expressão na boca de Jesus. Mas o que é esse filho do homem? O que a gente poderia interpretar disso? Por que Jesus se utilizou desta expressão? Bom, o filho do homem é o exemplo de perfeição a que podemos aspirar. Sabe aquela evolução, aquela jornada evolutiva que nós falamos que a criatura, quando chega a 360 graus de abertura da sua visão espiritual, ela enxerga o todo espiritual, ele atinge esse ápice aqui, ó. Ele chega ao estágio da perfeição que é possível para um espírito que caminha na direção de Deus. E Jesus é o exemplo superior de todos eles, é o ser mais perfeito que o Pai já nos ofereceu. O homem, por excelência, que amadurecendo seus potenciais, penetra nas linhas sutis de assimilação das revelações espirituais superiores. Prestemos atenção nessa expressão, linhas sutis de assimilação das revelações espirituais superiores. Amigas e amigos, pensemos. A palavra revelação e a palavra sutil, junto com assimilação, são chaves aqui. Sutileza para assimilar só tem quem conseguiu ter um campo de visão muito mais largo. E revelação é aquilo que nós não podemos obter aqui na Terra. Precisa vir de fora. Não pode algum morador do planeta trazer isso que virá do plano superior, porque não está aqui. Então, quando nós falamos em revelação do plano superior da vida, é porque lá está o conhecimento. E aqui está o aprendizado deste conhecimento. Mas este conhecimento superior só pode ser assimilado completamente por quem também já é superior. Logo, as revelações que Jesus tem trazido desde o Primeiro Testamento, porque ele coordenou todo este movimento desde a época do Primeiro Testamento e coordenou até o movimento da chegada do Espírito Verdade através da doutrina espírita, ele veio pessoalmente na segunda revelação trazer isso. Ou seja, Jesus, por excelência, tem trazido as verdades, mas que, de início, muito no princípio da nossa evolução, quando éramos infantis, nós tínhamos a visão de um Deus vingador. Na segunda revelação, quando ele veio pessoalmente trazer lá a nós, ele vai trazer um Deus de amor, um Deus que é Pai. E na terceira revelação, ele vai dizer que vós sois deuses aqui, com todas as vossas palavras, dizendo-nos que nós somos perfeitos e podemos chegar ao potencial que o Filho do Pai superior tem em si. Ou seja, ele vem nos dizer, na nossa linguagem atual, que cada um de nós porta um DNA que é a origem da paternidade superior que nós somos feitos. E que cabe-nos a cada um de nós o esforço para fazer brilhar a luz que nós somos portadores em essência. Então, aqui é necessário que essas verdades sejam compreendidas pouco a pouco. Quando se é muito grosseiro, só se assimila o que é bem palpável, o que é bem concreto. Quando se vai melhorando um pouquinho mais, já se consegue unir um pouco com o outro. Ainda se prende muito no que é concreto, no que é palpável, no que se pode tatear, no que se pode comprovar com os 5 sentidos, mas também começa a se ficar
um pouco já pensativo sobre as coisas que não se consegue explicar, mas que se sabe existirem. Então, as pessoas começam a desenvolver aquilo que se chama pensamento abstrato, aquilo que se chama assimilar o que não é palpável. E aqui é o que está acontecendo. Quando o homem chega a esse estágio que passa para um terceiro degrau, ele já vê mais o que não é palpável e se prende menos ao que é palpável, ao que é concreto. Ele começa a dar mais valor no que não está vendo, mas sente intimamente, do que naquilo que vê e toca, porque aquilo que vê e toca fica, e aquilo que ele não vê e sente vai com ele. Então, assim, quando o espírito chega no estágio supremo, ele atinge aquilo que poderia ser o homem por excelência. Trata-se de alguém, portanto, ajustado à sintonia ideal do eterno bem, que, pela utilização dos conceitos existentes no seu superconsciente, liga-se diretamente às fontes inesgotáveis da vida maior. Gente, fontes inesgotáveis da vida maior. É aquele inesgotável fluido do Criador, o sopro divino que nós assimilamos e nos penetra, e quando nós estamos nesse estágio evolutivo que Jesus chegou, nós estaremos diretamente ligados a estas fontes. Por isso poderemos dizer como Jesus o diz, eu e o Pai somos um. Não que ele fosse Deus, mas que ele representasse Deus onde ele estivesse, tanto aqui na terra como no céu, fazendo não a sua vontade só, mas vivendo intensamente toda a sua vida como se Deus o fora. Daí porque nós o confundimos com Deus. Mas fica claro aqui que ele bebia dessas fontes inesgotáveis, diretamente. Então, nós podemos fechar dizendo que é o espírito portador de evolução humana completa. E isso é o que nós chamamos de angelitude. Dessa forma, o filho do homem é aquele que nasce, cresce e se evidencia pela capacidade de transformação de si mesmo, sob a tutela amorável de Deus. Então, veja que expressão importante. É a maior, vamos dizer assim, imagem que você poderia formar de alguém aqui na Terra para ser mais próximo de Deus. É esse filho do homem. Jesus, portanto, é a imagem do máximo que nós podemos aspirar na Terra e por isso ele utilizou essa expressão, filho do homem, na nossa interpretação. Comentários. É importante destacar ainda que, na opinião geral do povo, talvez influenciado pelas autoridades religiosas ou por outras razões, não havia o entendimento de que Jesus seria efetivamente o Messias aguardado. E vejamos que Jesus falou bem firme com eles. Não revelem o que foi revelado pela boca de Pedro, que ele é o Filho de Deus, o Criador, o perfeito que está aqui na Terra, o Messias prometido. Jesus diz para não fazer isso. E as razões são que se falasse isso, não ouviriam, não atenderiam, e era melhor silenciar sobre certas coisas para que não criasse mais problemas ainda de afrontas, como ele várias vezes quase foi apedrejado por muitos que o tinham como maior do que Abraão, por exemplo. Eu sou maior do que Abraão. Antes que Abraão existisse, eu era. Ou seja, ele falava uma situação que, naquela época, não tinha a menor condição de compreender. O que ele quer dizer que antes de Abraão existir, eu era? Ele foi criado primeiro que Abraão. Ele já era espírito puro antes de Abraão ser criado. Abraão é espírito da terra, ele é espírito extra-terra, porque a terra foi formada sob a sua égide. Então, são coisas que não tinham cabimento de entendimento naquela época. E o que eles faziam? Tentavam apedrejar Jesus, porque Jesus estaria afrontando o pai, que era Abraão. Então, vejamos que era difícil Jesus, naquela época, dizer que era realmente o Messias. Outra coisa bem diferente era saber o que pensava quem convivia com ele no dia a dia. Acabamos de falar que mesmo os apóstolos tinham dificuldades, eles tinham muita dificuldade de assimilação das verdades espirituais, por serem ainda muito concretos, o que era de se esperar. Porém, eles estavam convivendo com Jesus há quase 3 anos. Aí, daqui desse ponto aqui, mais ou menos 6 meses para Jesus ser crucificado. Então, já eram 2 anos e meio de convivência aproximadamente. A resposta de Pedro, que não saiu da boca do Pedro, como Jesus falou, ela é inspirada pelos bons espíritos. Foi admirável. Naquele momento, o valoroso apóstolo entrou em sintonia com os espíritos superiores e captou deles o que já acolhia no íntimo. Olha que coisa bacana.
Ele não conseguia manifestar um conhecimento superior como encarnado, mas como espírito, ele já trazia as suas conquistas espirituais dentro de si. Então, obviamente, aquele contexto que eles viviam, muito primitivo, aquela condição muito simplória de viver como pescador, sem acesso à escola, sem acesso ao conhecimento, e Pedro mesmo sabia escrever à época que conheceu Jesus, apenas Mateus conseguia redigir. Então vejamos que coisa interessante, ele tinha dentro dele os valores, mas não conseguia externá-los por causa das restrições impostas pela carne e impostas pelo contexto em que se localizava. Mas, no íntimo, ele podia entrar em ressonância com o mais alto, porque trazia os valores, ou seja, as suas conquistas espirituais, no seu arquétipo, no seu íntimo, era ele já portador disso. Então, isso entrava em repercussão, entrava em ressonância com o que vinha de lá, e dele crescia aquilo que ele pôde externar através da sua mediunidade. Para o Espiritismo, quem é Jesus? Nós perguntamos. E nós respondemos, sim, o Cristo é bem o Messias divino, nas palavras do nosso querido Allan Kardec. A sua palavra é bem a palavra da verdade, e a religião fundada nessa verdade se torna inabalável, desde que siga e pratique os sublimes ensinamentos que ela contém. Então, se praticarmos o que Jesus nos ensinou, de fato, essa verdade se torna inabalável. Para o homem, vai dizer o nosso querido Kardec no comentário à questão 286. Para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Questão 286, não, desculpa, questão 625. Jesus é um espírito puro, um emissário celestial, encarregado da missão divina de conduzir a humanidade terrestre ao progresso espiritual. Gente, ele disse isso com outras palavras. Nenhuma das ovelhas que o meu pai me confiou será perdida. Ora, ele falava para agricultores, para pastoreiros, ele falava para a dona de casa, ele falava para a linguagem daquele povo simples, daquela cultura simples, daquele contexto bem particular. Então, ele usava essas figuras que faziam-se compreendida pela maior parte daqueles que já tinham ouvidos de ouvir. Então, essa frase que nós estamos usando aqui é a mesma frase dele, quando ele diz que nenhuma ovelha ficaria fora do redil, que o pai o confiou. Por quê? Porque ele era o ser mais perfeito que Deus, o Pai, permitiu que viesse aqui levar essa humanidade até ele, o Pai. Os espíritos puros, na verdade, são os messias ou os mensageiros de Deus para a transmissão e a execução das suas vontades. Gente, muita atenção com isso. Eles transmitem, isso é revelação. E eles executam a vontade do Pai, porque a vontade do Pai tem que ser feita, aqui na Terra como no céu. O que acontece muitas vezes, nós já tivemos a oportunidade de estudar isso em outras ocasiões, é que nós fazemos aferições de ciclos em ciclos evolutivos. E aqueles que persistem em não executar as vontades do que já sabem, esses são convidados. Desculpa, não são convidados. Estes são compelidos a se afastarem deste planeta e serem deslocados a outros planetas ou a regiões muito tenebrosas desse próprio planeta, porque eles não fazem mais por merecer, não tem mais nível vibracional que permita-os permanecer junto dos outros que conseguem crescer na direção do Pai. Portanto, a execução das vontades de Deus se permite durante um tempo que nós não as cumpramos. Mas chega uma hora que se diz, basta, agora é hora da aferição. Será colocado bode de um lado e ovelha de outro. É mais ou menos isso nas palavras que Jesus utilizava naquela época. Alguns destaques que nós gostaríamos de trazer aqui desta passagem longa que nós lemos aqui. Influência espiritual superior. O que é influência superior espiritual? Ora, é claro que Jesus se cercava de uma plede de espíritos elevados. Lembra daquele centurião que dizia que Jesus tinha uma centena de seguidores dele, de que ele pudesse, se ele mandasse, eles fariam o que Jesus queria que eles fizessem, como ele mesmo, o centurião? Sim, Jesus os tinha, e era cercado por eles, e nas horas aprazadas, nas horas que eram necessárias, eles se manifestavam pela boca de nossos
queridos benfeitores, os apóstolos. Como disse ele, não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que estás nos céus. Esta é a questão que nós conhecemos muito na doutrina espírita, se os espíritos nos influenciam nos nossos pensamentos e atos. E a resposta é que, de ordinário, eles nos conduzem. Então, quando esta influência entra em ressonância com o que nós trazemos de melhor em nós, eles nos conduzem, é isso aí, ó. Nós falamos o que a boca deveria estar falando, aquilo que é santo. Se nós já trazemos a santidade dentro de nós, se nós já trazemos em germe essa santidade que estamos desenvolvendo. Por isso que a boca fala do que está cheio o coração. É isso aqui, gente. A boca de Pedro, apesar de ser rústico, analfabeto, até um pouco bruto, mas Pedro trazia uma bondade em seu coração que estava envelopada por esse corpo grosseiro que ele foi compelido a usar, tal como era necessário no processo reencarnatório. Então, a boca do Pedro foi apenas um instrumento de um espírito, da plede de espírito que Jesus tinha para com ele, que nós passamos a conhecer como Espírito Santo, que nada mais é espíritos elevados, ou um conjunto deles, que seguem ajudando a propagação da verdade na Terra. E tem outra expressão que nós destacamos também. E sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ora, o entendimento precário da mensagem espiritual do Cristo permitiu aos membros das diferentes igrejas cristãs interpretar de forma equivocada as palavras de Jesus. Por isso, Pedro se tornou, em consequência, o patrono da Igreja Católica, o seu primeiro Papa. Mas, gente, na verdade, não é isso, Se a gente for analisar friamente, na verdade, a palavra de Jesus se tornou a pedra angular, e não Pedro. Veja como é o processo da interpretação do que é concreto, do que é palpável e do que é o espírito da letra. Na verdade, quem fica como sendo o primeiro, entre aspas, Papa, é o próprio Jesus com a sua palavra, porque a sua palavra é a pedra angular que sustenta todo o edifício evangélico. Essa é a pedra de consolidação do novo edifício, da fé que estava sendo erguido sobre as ruínas do antigo. Quando a gente estuda Atos dos Apóstolos, se a gente for um pouquinho mais arrojado, estudar Paulo e Estevão, que é o bastidor dos Atos dos Apóstolos, porque a gente vai ver ali informações de Paulo e Estevão que não estão em Atos dos Apóstolos, porque o coitado do Lucas não teria como escrever tudo aquilo e legar isso para a humanidade, como Paulo fez, na verdade, como Emmanuel fez na figura de Paulo. Então, ali nós vamos ver que houve um período em que os nossos apóstolos mais aferrados ao antigo credo dos judeus, ao Primeiro Testamento, queriam que fosse tornado o cristianismo uma seita dentro do judaísmo. Ele seria judaizado, algo assim. Ele seria uma parte do edifício que é o edifício que nós chamamos de construção judia. Esse movimento teve forte oponência de alguns outros apóstolos, notadamente Paulo, que não permitia esse movimento judaizante. Ele, na verdade, teve problemas com Tiago, porque Tiago era bem judeu, e por causa de Tiago, muitas daquelas coisas que a gente conseguiu sustentar na igreja primitiva, era porque Tiago era bem visto pelos judeus daquela época e acabava tendo um pouquinho do que era judeu, querendo permear no que era cristão. Mas o edifício judeu estava em ruínas. E se nós colocássemos o Evangelho de Jesus dentro desse edifício, ele também viraria ruína. E semelhantemente aconteceu com o Espiritismo quando ele veio à Terra. Se ele tivesse nascido no seio da Igreja Católica, ele teria se tornado um aceito e já teria se apagado há muito tempo. Ele precisou vir confrontando, como foi difícil para Allan Kardec, confrontando a própria igreja, não no sentido de provocá-la em questões de animosidade, não, no sentido de fazer as verdades se tornarem visíveis em outra esfera que não apenas a da igreja. Aqui nós vivemos a mesma situação. Um está em construção, o outro está em ruínas. Por isso a palavra de Jesus permanece.
O resto passa, tudo passa, mas a palavra dele não, essa permanece. E por fim, ou antes do fim, penúltima, o primeiro anúncio da paixão de Jesus. Vamos ouvir pela primeira vez Jesus profetizando a sua própria passagem. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Então, Jesus foi muito claro, mais claro para ele, Jesus, para os que estavam ouvindo, era coisa assim que não era aceitável. Tanto não era aceitável, olha o que vai dizer Pedro. Pedro, tomando a parte, começou a repreender, dizendo, que isso, Senhor? Deus não permita, Senhor, Deus não permita, isso jamais te acontecerá, como aquele sujeito que está protegendo o tão amado mestre que ele tinha, de não deixá-lo morrer. Veja que a compreensão de Pedro ainda era muito da terra a terra. Ele não compreendia o que era passar por aquelas situações, o que era ressuscitar ao terceiro dia, o que era realmente ser espírito. Pedro tinha dificuldade de aceitar isso. Para Pedro, a situação seria Jesus encarnado entre eles. Agora, o que acontece? Jesus, porém, voltando para Pedro, disse, afasta-te de mim, Satanás. Olha como ele trata o coitadinho. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Gente, lembra de Nicodemos? Se não compreendes as coisas aqui da terra, como podemos falar das coisas do céu? Ou seja, aquela preocupação que existia do estatuto do que é do homem, do que é matéria, era o que Pedro estava preso também. Mas Pedro tinha, ao mesmo tempo, a fagulha divina nele, que permitiu entrar em ressonância com o mais alto, mas trazia no seu arquétipo, trazia nas suas aquisições espirituais, a construção antiga, que ele também era portador. Ou seja, ele trazia ainda aquele homem mais velho, que tinha essas coisas do homem, essas coisas do material, também forte em si. Ele não tinha tudo ainda já transmutado, tudo já espiritualizado. Pedro estava se espiritualizando, e aquela encarnação foi a encarnação chave para que ele se tornasse muito elevado, como se tornou. Então, aqui nós percebemos claramente que ele transitou entre o mais elevado até o mais baixo. Tanto é mais baixo que Jesus chamou de Satanás, numa figura emblemática, para mostrar que ele estava se referindo às trevas, estava se referindo à ignorância daqueles que não sabem o que fazem, daqueles que querem manter a situação como está, porque esta é a situação que lhes apetece, essa é a situação que eles compreendem, esse é o status quo que eles querem manter a todo custo. E Jesus constituía-se, nesse caso, como uma ameaça a essa estabilidade que eles traziam. E Pedro, nessa hora, deixou-se conduzir por essa influência espiritual. Portanto, a paixão de Cristo, vamos dar uma olhadinha nela agora. A paixão de Cristo, nesta altura dos acontecimentos, nós estamos apenas a 6 meses da cruz, o que já estava perfeitamente patente para Jesus. Jesus já sabia que estava chegando o momento. Os apóstolos ainda não tinham percebido, embora Jesus já tinha falado isso antes. Olha, esses acontecimentos seriam provas difíceis para os apóstolos. E Jesus, o que estava fazendo? Estava tentando prepará-los para que eles enfrentassem esse difícil momento que eles tiveram que enfrentar, e muitos deles fugiram, porque seria a prova definitiva que Jesus precisaria deixar como legado à humanidade. Nenhum, até hoje, nem antes dele, fez o que ele fez. Morrer numa cruz e voltar 3 dias depois provando a imortalidade da alma. Nenhum fez isso. Somente ele. Daí porque Jesus é o superior a todos aqueles que vieram antes dele, sob as suas ordens, e aqueles que vieram depois também sob o seu comando. Antes dessa ocasião, como dissemos, Jesus já tinha avisado seus discípulos acerca da sua morte. Você pode buscar isso lá em Mateus 10, 38, como já vimos isso aqui, e também em João, no capítulo 2, versículo 19, Jesus vai se referir a isso, mas não tão claramente como ele fez dessa vez. Era mais sutil. Então, quem tinha ouvidos de ouvir, ouvia, e eram muito poucos os que tinham, provavelmente nenhum naquela situação, porque a impressão que eles tiveram quando isso aconteceu,
que isso não podia estar acontecendo, ou seja, não esperavam. Ou aquelas coisas que você, às vezes, sabe que veio, que é real, mas que você não quer aceitar. Não, Jesus é muito poderoso, jamais Jesus vai morrer desta forma. Então, na verdade, aquela coisa, às vezes, que a gente sabe, mas não quer acreditar. Então, pode ser também um estado que os apóstolos estavam experimentando e Jesus quis agora, de uma vez por todas, deixar isso mais evidente, mais claro. E como nós falamos agora há pouco, vamos reforçar. Afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, as trevas querendo manter o status quo. Não pensas as coisas de Deus. Essa frase é muito poderosa, mas as dos homens. Por isso que nós a destacamos aqui de novo. Porque pensemos, nós que estamos aqui estudando, gente, será que eu estou pensando nas coisas de Deus? Ou será que eu estou pensando nas coisas dos homens? O que significa isso, Max? Você me pergunta. Ora, se eu estou apostando todas as minhas fichas nesta encarnação para as coisas que vão ficar aqui, eu estou pensando nas coisas que são dos homens. Mas se eu estou vivendo, me utilizando de todos os recursos que a Terra me oferece, tudo como meio e não como fim, eu estou pensando nas coisas que são de Deus. Eu estou usando esses movimentos que a Terra me oferece como material didático, à semelhança de um aluno que usa um caderno, faz a caligrafia no caderno. A caligrafia que ele fez com que ele aprendesse a escrever, fica nele. O caderno, ele vai se perder por não mais ser útil. Assim também são as coisas da Terra. Elas têm que servir como parte do aprendizado do Espírito. Ele está aqui para isso. Quando ele consegue pensar assim, ele está pensando nas coisas de Deus, estando na Terra. Ou, em outras palavras, ele está no mundo, mas não é mundano. E vamos, por fim, fechar trazendo as condições para seguir Jesus. E essa é para todos nós pararmos muito para refletir, gente. Porque existem implicações fortíssimas para quem deseja realmente seguir Jesus. Já comecemos a ficar muito claro. Todo seguidor de Jesus será necessariamente estranho no ninho chamado terra. Você que segue Jesus, arrisca ser um estranho no ninho. Você é um peregrino. Você não é compreendido. Você é, às vezes, apedrejado. Você é, às vezes, repelido. Mas não te assustes, porque disse Jesus, aquele que me segue virá comigo. E nós temos aqui claramente isso em outras palavras. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, olha a expressão, gente, negue-se a si mesmo. Já não é mais você quem vive, como disse Paulo, é o Cristo de Deus que vive em mim. Você também chegará um dia, eu também chegarei um dia, nós também chegaremos um dia a dizer isso. Já não fazemos mais a nossa vontade, mas a vontade do Pai que Jesus fez e nós vamos fazer tal como Ele. Então, negar a si mesmo é isso, é não mais se preocupar consigo mesmo, mas preocupar com o Mestre com o qual nós precisamos nos orientar, sintonizar e vestir como se o próprio fosse. Aí, então, nós estaremos fazendo aquele primeiro passo para poder segui-lo. Tome a sua cruz. É o segundo passo. O que é tomar a cruz? Ora, gente, vamos ser tranquilos aqui na análise, né? Ora, eu estou no mundo de expiações e provas. Eu já não tenho reencarnado poucas vezes, não. São milenares. Aliás, para ser mais preciso, multimilenares reencarnações que eu venho repetindo. Erros reincidentes, muitos tenho feito. Hoje, com os olhos de ver, com os ouvidos de ouvir, já conseguindo enxergar o abstrato, eu consigo saber que eu tenho muito daquilo que é dos homens, que eu errei, que não me serve mais, que eu precisarei carregar, largando para trás. Essa cruz significa esse homem velho que eu preciso largar com os meus problemas, com as minhas dificuldades, com os meus erros, com o aprendizado deficiente, qualquer que seja, essa conquista que eu tenho dentro de mim. Eu preciso largar. Isso é uma cruz, porque eu estou buscando o alto, mas a cruz me prende à terra. E eu preciso largar isso, fincar essa cruz e olhar para o alto e sair dela em definitivo, tal como Jesus o fez, ressuscitando em 3 dias. Nós aqui temos simbolismos importantes, como disse ele, pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá.
E vida aqui que nós estamos falando tem um sentido muito mais amplo. Mas o que perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Ou seja, a vida que ele está se referindo aqui é a vida do espírito e não a vida do ser encarnado. Porque isso nós já podemos, para chamar mais claro, nós podemos chamar de existência. A vida verdadeira é um composto de vários segmentos de existência. Cada encarnação é uma existência. Se eu pegar uma linha e colocar cada encarnação e demarcando uma linha, uma encarnação da outra, é como se eu colocasse um pontinho nessa linha. Então, essa linha vai estar cheia de pontinhos, mas a linha continua sendo contínua. Cada pontinho diz respeito a uma encarnação nova que eu fiz. Cada pontinho é uma nova oportunidade de aquisições para o espírito. Chegará um momento que essa vida será integral, e aí eu não terei mais que reencarnar. Por isso Jesus diz, a encontrará. O dia que eu fizer a vontade do Pai, assim na terra como no céu, isso aí se cumprirá. De fato, e ele faz uma reflexão conosco, de que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, essa terra material, e arruinar sua vida, a vida espiritual, porque essa eu vou ter que voltar e corrigir tudo de novo na próxima encarnação ou nas próximas. Ou o que poderá o homem dar em troca de sua vida se a vida foi dada por Deus? Não há como você fazer isso, não há possibilidade de você dar a vida em troca. Pois o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento, ou numa outra tradução, de acordo com a sua obra. Então vejamos aqui que são todos simbolismos, né? Filho do homem, como nós já interpretamos, glória do seu Pai, que era uma linguagem típica deles, anjos, que era uma linguagem daquela época, para que nós possamos entender que a glória é quando você atinge a passagem do mundo ditoso para o mundo celestial. Essa é a glória. É quando você acessa o mundo imaterial, o mundo celestial, em que não tem absolutamente nenhuma mácula de mal. É só o bem que prevalece. É onde o ser atinge aquilo que Jesus convidou-nos a fazer. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Ou seja, a perfeição relativa que nós podemos atingir é quando nós deixamos a matéria e assumimos o que é imaterial. E aí sim, nós estamos falando de anjos, que são espíritos puros. Em verdade, eu vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão da morte, a morte, até que o vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Ou seja, precisarão reencarnar muitas vezes para poder atingir esse estágio. Mas vamos dar uma examinada para fecharmos as nossas considerações. As condições para seguir Jesus nada tem de excepcionais ou sobre-humanas. É lógico, requer esforço, e um esforço que o mundo de fora não vê, né, gente? Quando você está fazendo um esforço para ser paciente, ninguém de fora tem noção do quanto você está fazendo de esforço para poder ser paciente. Quando você está fazendo esforço para não revidar uma ofensa, ninguém de fora tem noção da dificuldade que você está enfrentando dentro de você para não revidar aquela ofensa. Mas isso é possível, desde que eu tenha a vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade, nós conhecemos isso. E tenhamos o esforço para que essa vontade prevaleça. Requerem, porém, sentimento moral. Eu tenho que já sentir isso, mais aperfeiçoado, que eu vou conquistando pouco a pouco, que é associado ao conhecimento dos princípios que regem as leis divinas, permitem ao ser humano desprender-se dos apelos da vida material e, em consequência, definitivamente, dedicar-se à sua espiritualidade. Então, ele vive no mundo sem ser mundano. É esse o ponto que nós estamos passando. Nós estamos tentando largar o que é daqui para viver o que é a essência que nós levaremos conosco. Os tesouros que a traça não corrói, que o ladrão não mina e nem rouba. Quem deseja salvar a si mesmo, sem esforço próprio, olha só, a palavra esforço de novo. O que acontece com ele? Ele faz a opção por uma vida de ilusões. Como assim, Max? Você vai acreditar que você tem posses, você tem status quo, que você tem poder, que você é importante aqui nessa sociedade humana. Mas tudo isso, gente, com todo respeito, sem menor valia para isso, as suas condições inerentes, isso tudo passa. Nenhum de nós vai chegar lá e apresentar o título de presidente da República ou de presidente não sei do quê, ou o importante chefe não sei do quê, e esse título vai abrir portas para você entrar no mundo espiritual superior.
Não pense que vai ser assim. Quantos de nós sabemos daquela história da rainha que chega lá no mundo espiritual, e ela vem contar isso depois, e encontra os seus súditos num plano muito mais elevado do que o dela, que ela não tinha acesso, porque não é a posição social, não é o que você detém, isso tudo é ilusão, porque se você se prende a isso, isso é ilusão. Se você se utiliza disso como meio, isso é recurso. Então, esse é o ponto. Quando você deseja salvar a si mesmo, você faz esforço, porque quando você não faz esforço, você vive de ilusões. E o caminho de ilusão, gente, é um só. É um caminho de amarguras que ele vai ter que fazer de reencarnação em reencarnação até um dia acordar. Por isso que Jesus disse: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Tu, porém, segue-me. Ou seja, esses precisarão reencarnar várias vezes até despertarem. E esse despertar é quando ele sabe que precisa fazer a vontade do Pai, ele sabe que precisa se espiritualizar. As condições de melhoria do espírito no campo da moralidade e do conhecimento passam por um processo educativo permanente. Quando a gente fala de educação, a gente costuma pensar em escola, né, gente? Mas a escola maior de todas as escolas chama Terra. A maior escola de todas as escolas chama experiências neste planeta, na sociedade onde estamos plantados, no lar onde estamos inseridos, na condição social onde estamos, porque é assim que essa escola nos ensina. Mas alguém fala assim: mas Max, como que faz para se educar? E Emmanuel foi solicitado a nos responder essa questão. E é com ele que nós vamos fazer reflexões finais para passarmos à fase das perguntas. Diz Emmanuel: a capacidade intelectual do homem é restrita ao seu aparelhamento sensorial. Todavia, a iluminação de seu mundo intuitivo o conduz aos mais elevados planos de inspiração, onde a inteligência se prepara em face das generosas realizações que lhe compete atingir no imenso futuro espiritual. Veja, gente, 2 setores: intelecto e sensibilidade. Aquilo que é razão, racional, e aquilo que é intuição. Toda pessoa que se dá bem na vida segue os dois. A intuição, você não consegue, às vezes, arquitetar, explicar, racionalizar, mas você sabe, de alguma forma, que aquilo é o que tem que ser feito. Isso é intuição. É o consentimento do coração. Agora, a razão, ela diz para você que aquilo precisa ser feito daquele jeito. Então, a razão a obediência é o consentimento da razão. Você obedece porque a razão está dizendo para você obedecer. Mas a razão não te conta tudo, porque a razão só te enxerga uma parte do todo. Mas a intuição enxerga o todo como muito mais amplo, ainda que não consiga se racionalizar em raciocínios que sejam compreensíveis. Por isso, a resignação é a palavra para dar como consentimento a isso. Nós vamos entender aqui que nós temos que caminhar muito mais agora para a intuição, sem desprezar a razão. Cuidado, não desprezeis a razão. A razão é importante. Caminhar para a intuição, porque nós sabemos que a mediunidade do futuro dessa nossa humanidade é a intuição. É aquela em que você viverá como se tivesse em 2 mundos ao mesmo tempo. Você é intermundo, você está no mundo espiritual e no mundo físico ao mesmo tempo. Você transita entre os dois, porque você capta as coisas do mundo espiritual e você vive as coisas do mundo físico. Então, isso que Emmanuel nos diz: a capacidade intelectual é restrita ao que nós chamamos de sensorial. Mas a iluminação do mundo intuitivo é muito mais ampla para os planos de inspiração, como aquelas que Pedro captou. A grande necessidade, ainda e sempre, reforça Emmanuel, é a da evangelização íntima. Gente, Emmanuel não cansa de falar isso para nós. A grande necessidade, olha a expressão dele: ainda e sempre. Foi lá atrás, é agora e será sempre. A de evangelização íntima, não é evangelizar os outros, é evangelizar a si mesmo. Porque uma vez evangelizado a si mesmo, poderá influenciar na evangelização dos outros, porque se torna carta viva do evangelho. Os outros leem o evangelho nele mesmo, para que todos os operários da causa da verdade e da luz conheçam o caminho de suas atividades regeneradoras. Aprendendo, olha, a educação leva a você pensar em aprendizado. Aprendendo
que toda obra coletiva de fraternidade que nós estamos tentando fazer nesse planeta de expiações e provas, na redenção humana, não se efetua, não se realiza sem a cooperação legítima, cuja base é o esclarecimento sincero, mas também é a abnegação em que o discípulo sabe ceder, sabe tolerar, sabe amparar no momento oportuno. É isso que é ser cristão, é isso que é aprendizado coletivo, é isso que é fraternidade universal. Quando nós soubermos ser o amparo uns dos outros. E se alguém quiser ir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Aí o aprendizado será efetivo. Minhas amigas e meus amigos, muito obrigado por sua atenção e permanecemos à disposição de todas e de todos que queiram trocar conosco alguns aprendizados em comum. Muito bom, Max. Excelente, excelente. O pessoal adorou, tá? Alguns comentários aqui. A Marcela Esteves, a respeito do sinal, ela escreve assim para você: até hoje o ser humano pede um sinal. Verdade, Marcela, nós não temos dúvida disso, viu? Aliás, até hoje alguns ainda não aceitam que Jesus é o Messias que era para vir, ainda estão esperando que ele venha. Realmente. A Glauce Souza, às 19h24, ela coloca assim: os discípulos tiveram um pouco mais de compreensão da mensagem do Mestre após a sua morte? De fato, é aquela história, é um ditado popular que todos nós conhecemos: a gente só dá valor no que tem depois que perde. Quando eles se viram órfãos, aparentemente órfãos, se você buscar aquele livro magistral que é Paulo e Estevão, eu acho que é uma das maiores obras da vida inteira. Aquela obra conta como os apóstolos foram assistidos de perto pelo próprio Jesus. Jesus vinha em espírito e inspirava Pedro. Eles sentiam a presença de Jesus, aquelas dificuldades que pareciam ser insuperáveis, eles conseguiram superar, mas não prescindiram da ajuda de Jesus em espírito. O próprio Paulo só conheceu Jesus em espírito, ficou cego tamanha a luz que a ele ofuscou. Então nós vamos ver aqui a construção dessa certeza espiritual deu-se quando eles tiveram que enfrentar duas situações principais, não só, mas duas principais. Primeiro, vencerem o medo para legar à humanidade o que eles tinham em mãos, que era o Evangelho. E segundo, abandonar a si mesmos, porque viveram para o Cristo de verdade. Ao ponto de Pedro, por exemplo, ser morto numa cruz de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer como Jesus. Eles literalmente, excetuando João, sem falar de outros mártires, todos foram martirizados em mortes cruéis, em mortes que você nem queria imaginar, de tão doloridas que são. Nesse processo, entre Jesus partir e eles voltarem para o plano espiritual, é que se deu não só o aprendizado, porque aprender é extrair o que está de dentro, né? Mas eles conseguiram colocar aquilo que eles já traziam deles, como espíritos já evoluídos que eram, numa cultura precária, numa condição social difícil, numa condição de escola completamente ausente, eles conseguiram fazer aquilo se tornar verdadeiramente, a mostrar-se para o mundo como eles eram de fato, mas não sem o esforço, não sem aquela vontade absoluta de servir como Jesus serviu. Eles passaram não mais a viver para eles, mas para os seus, como disse Jesus, os seus seguidores através deles. E isso é muito importante, porque nós também estamos nesse aprendizado. Se desejarmos, seremos também aqueles que estaremos acercados dos mandados por Jesus. Quantos de nós não relatam aqueles que trabalhamos com atividades sociais em lugares, às vezes, que são chamados de perigosos, e que nunca nos acontece nada, porque nós vamos como se fossem protegidos por um batalhão de benfeitores que não querem que o pecador morra, mas que ele viva, para que ele possa redimir o seu pecado no outro, ajudando o outro.
fazendo ao outro o que ele deixou de fazer em outras oportunidades. Então, quando você faz o bem, seguindo Jesus, buscando negar a si mesmo, você é amparado por uma rede de benfeitores que não deixam que a sua missão perca-se. Eles vão te auxiliar mais, mas muito mais do que você é capaz de imaginar. Muitas vezes você diz, eu fiz. Você vai ver, na verdade, que você foi um instrumento passivo, sem perceber a sua passividade. Você, na verdade, está aprendendo com a autoridade da experiência deles, porque a experiência você ainda não tem. Você está adquirindo a experiência e você está se utilizando da experiência deles, que colocam à sua disposição. Então, sim, eles cresceram muito por causa das dificuldades que tiveram que enfrentar. E essas dificuldades acordaram quem eles verdadeiramente eram. Verdade, Max. A Lenira lembra, importante refletir sobre a resposta, né, da questão do Livro dos Espíritos 631. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? É a respeito do bem e do mal, né, Max? E sim, fazendo tão pequenos esforços, né, que a gente fica até assustado, né? Os esforços que a gente tem que fazer, na verdade, são tão pequenos que a gente se assusta de não fazer. E não são esforços que a gente tem que fazer de uma vez só. É o dia a dia, né? Como eu me comportei a cada minuto do meu dia. E são esforçozinhos, né? Um esforço para não perder a paciência no trânsito, um esforço para não se perder num contato com um parente difícil, que você sabe que é uma reencarnação de alguém com o qual você teve algum problema, e que normalmente esses problemas tendem a aflorar, e você tem que se esforçar para se manter, não aquele santo que você não é, mas aquele processo de santificação que um dia você irá querer ser. Então, sim, isso tem que ter a sua vontade de vencer o mal, porque o mal não é de Deus, o mal é nosso. Ele foi em nós plantado por nós mesmos, e nós mesmos teremos que erradicá-lo, colocá-lo em molhos e queimá-lo na figura daquela parábola do joio, né? Do joio, com certeza, viu, Max? A gente é culpado. A Marcela Esteves, ela coloca assim, seriam os valores permanentes as coisas de Deus e os impermanentes as coisas dos homens, certo? Absolutamente certo, Marcela. Você resumiu perfeitamente. O que você pode, é muito fácil, o que você pode levar com você quando você desencarna são as suas aquisições do espírito. Se essas aquisições do espírito são as que vão com você, a sua personalidade é a reflexão delas. Você reflete as suas vocações, as suas aptidões, as suas tendências boas ou más, mas são aquilo que você conquistou ao longo das suas inumeráveis reencarnações. Só que essas coisas que estão em você ainda não são puras. Não obstante, elas vão com você. E voltam com você quando você reencarna. Daí porque são as personalidades. Desde o bebezinho você já vê que um é diferente do outro. Você já percebe como tem tendências ali dentro. Aliás, no ventre materno já dá para descobrir isso, viu? Dependendo do jeito que ele dá o chute, você vai ver se é um chute de amor ou se é um chute que ele está dizendo assim, eu não gosto de você. Eu estou aqui porque eu tenho que me resolver com você. Então, a gente sabe que essas aquisições que nós conquistamos no passado, tem a parte que é permanente, que é a que a gente vai ter que levar, são as virtudes que nós conquistamos. E tem a parte que é impermanente, que nós herdamos do mundo que vivemos, usando o caminho errado das escolhas, e que nós vamos ter que depurar. Então, nós vamos ter que fazer um processo de transmutação. Vamos transformar a energia do mal em bem. Então, nós não vamos perder, porque é tudo energia. Nós vamos transformar uma em outra. É como se você transformasse o joio em trigo. Você faz com que aquilo que não dá resultado, que não produz fruto, que, ao contrário, causa mal-estar para quem produz fruto, esse seja aquele que venha produzir fruto também. E esse é o trabalho do ser de perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Esse é o trabalho da evolução que nós estamos muito, muito dificilmente conseguindo vencer, porque nós já somos teimosos, nós somos aqueles que queremos fazer a nossa vontade, e não a vontade de Deus. Porque a vontade minha é atender os meus caprichos, a vontade de Deus é atender aquele mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Então, fazer isso é um esforço ingente, que a gente não dá conta de uma hora para outra. Se a gente falar que dá, nós estamos sendo hipócritas. É uma tolice dizer isso. Mas nós temos que dizer assim, eu não sou hoje, mas eu serei um dia. Sabe aquela pessoa que tem força de vontade, que não arreda o pé naquilo que ele pretende? É esse que é o espírito que está se depurando.
Ele vai vencer. A cruz que ele tem que carregar é isso. Ele vai vencer esses óbices que ele mesmo conquistou lá atrás por decisões equivocadas frente à lei de Deus. Uma garimpagem, né, Max? Garimpagem mesmo. A Marcela completa que agora a sua palavra, ela coloca assim, a renúncia da personalidade e a atenção às necessidades reais evolutivas, às 19h57. Muito ela bem. ainda completa, acaba de completar o que você falou para a gente. Esse é o típico negue-se a si mesmo. Isso. Já não sou eu quem vivo. Negue-se a si mesmo, pegue sua cruz. Isso é muito importante, porque o dia que você conseguir fazer isso, nós estamos nos esforçando para chegar lá. O dia que você conseguir, o dia que eu conseguir fazer, o dia que nós conseguimos fazer, já não seremos mesmo nós quem viveremos. Não é que nós vamos perder a nossa individualidade, é que a nossa vontade se sobreporá à vontade de Deus. Então, nós não teremos nenhum conflito de desarmonia entre o criatura e o Criador, entre o cosmos e aquele que tem que vibrar na harmonia do cosmos. E isso é tarefa ingente, exige muito esforço. Negar a si mesmo não é trabalho fácil. Não, com certeza que não. A Glauce coloca assim também, às 19h54. Nas dificuldades que estamos vivendo, esse é o momento da prática do Evangelho, momento oportuno de ceder, tolerar e amparar, como diz Emmanuel. Perfeito. Olha, gente, se tem uma coisa que nós chamamos é trabalhador da última hora. Ninguém está aqui, viu? Não queria assustar ninguém, não, por favor. Mas ninguém está aqui na primeira viagem, não. Nós já fizemos parte dessa obra, e aí tinha assim, na hora do almoço, a gente tinha que voltar para o turno da tarde, a gente corria, não voltava, a gente matava o serviço, e agora, ou nós pegamos esse serviço e acabamos esse serviço, ou eu não sei o que será de nós. A última chamada está feita, como dizem lá no aeroporto. The last call. Last call. O trem está saindo, né? Como diz o mineiro. Tudo é trem, então o trem está saindo. Está saindo, não desperdice. Entre logo nesse evangelho, através da compreensão que o Espiritismo proporciona. E olha, se esforce. Não é que você vai dar conta, hein? Ninguém aqui está dizendo que a gente vai conseguir entrar no evangelho e o evangelho de uma hora para outra passar a ser a gente mesmo. Não. É que a gente vai se esforçar para fazer isso segundo as nossas forças. Lá em cima sabe o tamanho das nossas forças. Se a gente vai, eu estou cansado. Lá em cima está dizendo assim, seu hipócrita, você ainda tem muita energia para dar, tá certo? Lá sabe tudo, então eu vou enganar a mim mesmo, tá certo? Eu vou enganar a mim mesmo quando eu digo que não estou dando conta de fazer, quando eu poderia dá-lo, se eu realmente tivesse a força de vontade. Então, embarcar nesse trem do Evangelho é uma oportunidade de ouro, que aqueles que já estão sendo chamados aceitem rápido. Vão, ide, como dizem os nossos benfeitores, ide pregar esse Evangelho por toda parte. Mesmo que alguns não te ouçam, mesmo que alguns não te entendam, ide e pregai. E a melhor maneira de pregar esse Evangelho é quando você o vive. É o exemplo, né, Max? Doses homeopáticas, né, Max? Vamos tomando homeopatia, né, até que a gente consiga reunir todas essas qualidades, né, para nos renunciarmos a nós mesmos, né? O José Soares, às 20h09, Max, ele fala assim, sabemos hoje que temos outros evangelhos, exemplo de Judas, Tomé, Madalena. Por que no Evangelho segundo o Espiritismo não é mencionado, talvez por não estarmos preparados? Estamos em fase de estudos, né? E isso surgiu muito depois que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito, né? Nós vamos ver que esses que você está citando, a maior parte deles foram tratados depois do século XX. E a gente vai entender que, na essência, vamos pensar bem, na essência, o que é importante? Um conjunto enorme de evangelhos trazendo a mesma verdade, ou assimilação da verdade em um só, por exemplo. Quando a igreja daquela época deliberou estabelecer 4 evangelhos, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles tinham as outras opções. Muitas delas se perderam, outras foram encontradas, algumas ficaram
herméticas, mas, por alguma razão, e essa razão é espiritual, foram esses 4 os roteiros. O que nós temos como certeza, não tenha dúvida sobre isso, José, é que o que nós temos em mãos é exaustivamente suficiente para nós atingirmos o reino de Deus. É isso que é o que importa. Se eu ficar me atendo ao estudo histórico, sem me ater à parte que é crucial, que é a essência do Evangelho, eu posso me perder de novo nos caminhos. Não estou dizendo que não devemos fazer estudos históricos, temos que fazê-los sim. Isso é muito importante, porque nós vamos nos situar, contextualizar, vamos confrontar visões, mas não é nesse ponto que nós temos que nos apegar. Alguém pode dedicar parte do seu tempo para isso, mas continuar vivendo a essência do Evangelho, sem ficar fanatizado. Esse Evangelho de Madalena deveria ser que Jesus foi... Aí a gente já está entrando no campo daqueles debates infrutíferos, aqueles debates que, mais do que infrutíferos, são estéreis, e mais do que estéreis, são dissolventes, dissolvem as relações. Então, esse dado que o Espiritismo não vai entrar nunca, porque o Espiritismo trouxe para nós a essência do Evangelho, que é a salvação pela caridade. Essa é a essência. Se eu assimilei essa essência, todo o resto que eu faço é só para entender que eu tenho que fazer isso. Só isso. Muito bom, Max. O Josemar Alves, às 20h07, ao responder à indagação de Jesus, Pedro, inspirado pelo pensamento dos bons espíritos, diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sim, essa é uma frase típica de alguém que não é Pedro. Isso não sairia da boca daquele pescador rude de modo algum. Essa linguagem, esse vocabulário que está aí, não é de Pedro. Então, por exemplo, quando a gente quer, essa é até uma dica para nós que estamos aqui, se você está estudando sobre influência espiritual na sua vida, você sabe que os seus pensamentos, nem sempre seus pensamentos são seus. Uma das maneiras de você saber que os pensamentos não são seus, quando o seu vocabulário não é aquele. Você começa a falar uma coisa que são palavras que não estão no seu vocabulário de modo algum. É muito comum que aquelas palavras foram postas na sua boca por algum espírito. Às vezes também você tem uma conduta que é uma conduta normal e de repente você parece que fez uma inversão e passou a ser um verdadeiro satanás. Aquilo também não é você, não. De alguma forma você permitiu que alguém transformasse você naquilo temporariamente. Mas aquelas reflexões não são suas. Você deixou vazar, ou para o lado do bem, ou para o lado do mal. Pedro fez exatamente isso. Quando essa linguagem totalmente diferenciada, Cristo de Deus, veio pela boca de Pedro, isso é claro, muito claro, que Pedro foi instrumento e instrumento puro. Falou exatamente o que precisava falar, sem alterar. É como se alguém estivesse ditando para você e você repetisse exatamente. Até a entonação, até a emoção, você consegue reproduzir naquilo que estão te ditando do lado de lá. É o que Pedro fez. E isso foi a marca. Tanto é que tem alguns que acreditam que a partir daí é que Jesus foi reconhecido como Messias. Outros, como Lucas, acreditam que foi depois do Pentecostes. Não importa isso também para nós. O que importa é que para nós, Jesus é verdadeiramente o Messias, o Salvador, aquele que veio trazer a verdade que liberta. E isso que é importante. Pedro declarou isso definitivamente, sendo instrumento do mais alto. Com certeza, Max. A Marcela Esteves, ela volta agora às 20h13 e pergunta e fala assim: Max, você poderia, por favor, explicar novamente a capacidade intelectual do homem é restrita ao seu aparelho sensorial? Sim, nós vamos imaginar que alguém tenha um impedimento numa parte do cérebro qualquer que impeça o raciocínio, por exemplo. Então, ele não considerar externar a sua capacidade intelectual, porque o seu aparelho sensorial estará, de alguma forma, impedindo que ele faça isso. Mas em espírito, as aquisições dele em espírito são inabaláveis, são inalteráveis, inalienáveis e inapagáveis. Ele, do lado de lá, quando ele se manifesta, todo o potencial intelectual que ele tem continua nele, só que ele não consegue manifestar. É o que acontece muito com aquelas pessoas que nascem com restrição e muitas vezes nascem com restrição por um impedimento expiatório.
para que ele aprenda a usar a inteligência em benefício do bem, e não em benefício de si mesmo ou do mal. E ele acaba sendo aquele que fica constrangido a não conseguir se expressar de um potencial que já está nele, mas ele não consegue. Por quê? Porque não tem a parte sensorial para poder trazer esse movimento que ele em si já contém. Obviamente, quando eu utilizo esse recurso da inteligência apenas voltado para o sensorial, aí eu me torno no mundo. Aí eu deixo de usar os recursos que eu já porto como espírito, no sentido do que é acudir, facilitar a compreensão do bem e do mal, facilitar a sensibilidade de se tornar mais aguçada, facilitar a intuição, como Emmanuel disse. Muito bom, Max. A Irmgard, de Porto Alegre, ela coloca assim, a responsabilidade, coragem é seguir Cristo Jesus, estudo e persistência. E tem uma palavrinha mágica que você colocou aí, essa tal de persistência. Sabe por quê? Com certeza. A gente às vezes fica entusiasmado, né? A gente ouve uma coisa, nossa, gente, isso é muito transformador, isso é muito importante. Aí a gente não está mais dentro daquele, vamos dizer assim, aquele campo do odor, aquele campo do perfume gostoso que me sensibilizou, que me fez ficar todo eufórico, todo alegre, todo conhecedor de uma possibilidade de um mundo melhor que poderia existir em mim. E quando eu saio do campo, dessa aura, desse perfume, e entro na vida, com os interesses mundanos me convidando, chamados de tentações, eu corro o risco de esquecer aquele odor gostoso do perfume e voltar a ser o tal do homem velho, como a gente usa essa expressão, que nós tínhamos sido antes daquele perfume adorável que nós experimentamos. Nós, na nossas escalada, desde que Jesus chegou à Terra, nós fizemos várias vezes isso. Nós nos aproximamos dele próprio, Jesus, através do Evangelho, várias vezes. Ficamos eufóricos, ficamos entusiasmados, ficamos totalmente entregues para aquilo, por saber intimamente, mesmo que não conseguíssemos explicar, que aquilo era o que tínhamos que fazer, que aquele perfume era o perfume que me trazia a felicidade. Mas, voltando depois, eu me envolvo com o mundo e me perco no mundo. Por isso disse Jesus, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que te conduz à perdição. E porque estreita é a porta, é apertado o caminho que te conduz à vida, poucos há que a encontrem. E a persistência é uma porta estreita. Você tem que lutar contra a vontade de não fazer a sua vontade e fazer a vontade do Pai. Então, o mundo lá fora me convida para ser uma pessoa importante socialmente. E quando eu atingo essa importância, ao invés de usar esse benefício daqueles que estão ligados a mim, eu fico me idolatrando, me colocando em evidência, me colocando, como diz o outro, nas redes sociais, para todo mundo perceber que eu sou o cara. Eu cheguei lá, eu sou importante. E esse é o problema. A gente não anulou a personalidade em momento algum, pelo contrário, a gente colocou a personalidade em evidência. Quando a gente fez isso, a gente rompeu com aquele perfume e deixamos de ser persistentes. Perdemos-nos de novo no caminho. Vem uma nova encarnação, vem uma nova oportunidade, e a gente entra em contato de novo com o perfume. E a gente fala, oh, meu Deus do céu, tornei a errar. E aí você torna a voltar a se esforçar. Quando você se dá conta que você tem que fazer isso permanentemente, você encontrou um caminho. É só uma questão de tempo para chegar lá. Max, e esse permanentemente é o negar-se a si mesmo, né? Que a Zoraide Guerra te perguntou aqui, para você falar um pouquinho mais, então você acabou de dizer, né? É negar-se a si mesmo. Negar a todas esses valores, essas coisas assim, fúteis, né? Para poder seguir a Jesus. Né? No mínimo, coisas passageiras, né, Janice? Além de fúteis, a maior parte delas, mesmo que sejam até úteis, mas materialistas. Todas. Né? Então, tudo isso é material de aprendizado, e não o aprendizado. Eu acho que assim respondemos para a Zoraide aqui também. E o nosso tempo, Max, está lacrado. Eu deixo você rapidamente fazer as suas colocações finais para o pessoal, e eu vou chamar o Hélio para a prece. Está ótimo. Por o que favor. nós dizemos é o que Jesus disse: se queres vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Que cada um de nós, na sua intimidade, aquilo de mais recôndito que há dentro de si, faça esse exame. Quanto de mim eu tenho realmente negado?
E quanto de mim eu tenho carregado da minha cruz com alegria, não com ingratidão ou com revolta. Quanto de mim eu tenho feito para realmente seguir os passos do Mestre? Essa é uma pergunta muito importante nesse estágio de nosso processo evolutivo, nesse estágio de aferição de valores que está sendo feito da transição planetária. Muita paz a todas, muita paz a todos, e se Deus quiser, a gente se vê em breve. Muito obrigada, Max. Pegando um ganchinho que você falou, né? Que eu não pense em serrar um pedacinho da cruz, né? Para poder ficar mais leve. Nunca isso pode ser, né, Max? Então, eu vou chamar, brigadão, viu, Max? Excelente, excelente nosso estudo. Vou chamar o Hélio para fazer a nossa prece final, nos conduzir aqui. Oi, Hélio, boa noite. Seja bem-vindo. Oi, boa noite a todos. Nós temos aí um rico material, né, nas situações que o Max trouxe para as nossas reflexões, lembrando-nos sempre que a melhor prece são as ações no bem. Então, que a gente possa, movido disso, nos erguer em pensamento, prosseguir o trabalho de melhorar de cada um de nós, para que possamos, então, mais do que nunca, trabalhar os nossos pensamentos, porque são a conexão com o nosso Pai Criador, para que melhores sentimentos possam aflorar e possamos nos unir de uma forma mais definitiva com aqueles, como o Max bem lembrou, que já conseguem negar-se a si para melhor servir. Agradecidos, então, Senhor, a mais uma oportunidade, a esses ensinos que têm, em verdade, nos despertado e nos alentado para a melhoria de cada um, e te agradecemos pelas inspirações, pelas oportunidades que temos, pelas situações, pelas lições que continuam nos envolvendo. E te pedimos, por acréscimo de misericórdia, que possas nos renovar as oportunidades e o próprio entendimento, para que possamos prosseguir. Nessa hora, Senhor, te pedimos, pelos que sofrem, pelos que têm dor, por aqueles que ignorância estão, esquecidos da tua lição, então, assoberbados pelas suas vaidades e orgulhos, estão nos descaminhos, ou então desatentos, andando de qualquer jeito. São nossos irmãos, vibremos por eles, Senhor, e que possa-lhes renovar a coragem de prender em si sempre os teus ensinos. Dessa forma, Senhor, envolva ainda os nossos irmãos tão belicosos, os nossos irmãos recalcitrantes, que, movidos pelas necessidades do poder e do orgulho, fazem-se de espada em riste, porque não entenderam as tuas lições. Mas vibremos por eles, por todos aqueles que pensam na guerra e não na paz, por todos aqueles que, mesmo às vezes falando do amor, promovem a discórdia, as contendas estéreis, os conflitos. Vibremos, Senhor, para que a tua luz os alcance. E mais do que nunca, então, teu amor nos envolva e possa nos envolver com a tua divina paz. Assim sendo, nós te agradecemos, assim como ao Pai Criador, pedindo que nos renove as oportunidades hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja, Hélio, que nos renove sempre as oportunidades, né? E tenha paciência e misericórdia de nós humanos, né? Então, meus caros, queridos, chegamos mais uma vez ao final do nosso estudo, que dá vontade de continuar aqui com vocês. E segunda-feira que vem estaremos aqui novamente com o tema 47. Espero que vocês consigam ler na apostila do livro 2, previamente, antes do nosso estudo, que isso nos fará mais, aproveitará mais ainda, né, o nosso estudo, o entendimento, né? E eu gostaria de lembrá-los que os nossos encontros semanais estão sempre gravados e disponíveis gratuitamente. Que vocês puderem, divulguem, compartilhem para aqueles que não puderam assistir ao vivo, e se vocês gostaram, né? Isso é muito importante.
curtam, e também que aqueles que quiserem e puderem, apadrinhem a FEB TV. Ajude a manter este e outros estudos no ar, acessando febtv.com.br. Então, queridos, muito bom o nosso estudo de hoje, muitas reflexões para nós, reflexões que podemos levar para o resto dos nossos dias, colocarmos em posição sempre melhor, sempre pensando no que os ensinamentos, no que o Cristo nos deixou, né? Então, queridos, eu agradeço a presença de todos vocês, a participação muito boa. E segunda-feira estaremos aqui novamente com vocês. E o estudo do Evangelho Redivivo. Um beijo no coração. Até. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.